Boa noite a todos. É um prazer muito grande poder estar aqui, falar um pouquinho sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. E o capítulo que me coube falar é o capítulo 4, dos itens 18 ao 25. Ele começa com os laços de família, são fortalecidos pela reencarnação e rompidos pela unicidade de existência. Depois nós temos a instrução dos espíritos, que fala dos limites da encarnação. Depois temos a necessidade da encarnação. E aí ele se encerra. Eu fiz um apanhado, então, e vou estar passando para todos vocês. Esse capítulo, ele trata da reencarnação, que é a volta do espírito ao corpo físico, para aprendizado, através da qual fará sua evolução espiritual, de acordo com o seu livre-arbítrio, porque depende do ser espiritual a sua própria evolução. Essa evolução espiritual se fará tantas vezes quantas forem necessárias e não há limites. E do espírito imortal dependerá exclusivamente a natureza das suas reencarnações, quer dizer, a cada um segundo as suas obras, né? O limite dessas reencarnações no orbe terrestre, ora planeta de expiações e provas, dependerá, ao que já se asseverou, do espírito imortal. Ele precisa entender esse processo de evolução através do conhecimento das leis morais imutáveis da criação, obtido através do estudo da doutrina espírita, que é a chave desse saber. Interiorizá-las e colocar em prática através de uma vivência compatível com referidas leis de amor, justiça e caridade. Assim, o espírito imortal precisa querer, conhecer, interiorizar e vivenciar. Nós não nos separamos dos nossos entes queridos com o desencarne, que é o retorno do espírito à pátria espiritual. Estamos apenas separados momentaneamente. E após o cumprimento da nossa encarnação, a eles poderemos nos unir, desde que saibamos aceitar com resignação e coragem essa separação passageira. Podemos ter saudade, sim, mas jamais em resignação. Por mais acerbas que sejam as provas, devemos sempre nos lembrar que tudo passa e que absolutamente ninguém está nesse orbe desamparado, pois nossos amigos espirituais estão conosco, sempre nos ajudando na nossa escala evolutiva, assim como nossos entes queridos que nos precederam. E eu, por conta desse capítulo, que fala muito sobre os laços de família, eu trouxe para vocês uma história de Natal. Essa história, ela encontra lastro no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, justamente no capítulo 4, Laços de Família, e se inicia em prestar uma homenagem à Casa de Itajubá, ao seu mentor espiritual, irmão Itajubá, aos seus fundadores, Senhor Humberto, Dona Carme, aos seus diretores e trabalhadores, desencarnados e encarnados, sem o que ela não seria possível, e também aqueles que perderam seus entes queridos, cuja saudade se aperta com a proximidade do Natal. Nos idos de 1987, uma mãe e seus 3 filhos, então à época, uma menina de 4, um menino de 3 e um menino de 2 anos, residentes no bairro de Santo Amaro, começaram a frequentar a casa de Itajubá, por indicação de um amigo espiritual, cuja casa espírita se fechara, lembrando muito o que ali acontecera, a história narrada no livro Aconteceu numa Casa Espírita, onde os médiuns se deixaram dominar pela vaidade. Passaram todos pela orientação e após foram encaminhados aos passes. Encerrado o tratamento, as crianças foram convidadas a participar da evangelização e a mãe a participar do DIP, Departamento de Paz, hoje Grupo da Família, cujo um dos coordenadores do trabalho, na ocasião, era o Valmir. O Valmir sempre ressaltara aos pais a importância do equilíbrio na educação das crianças e que as asas moral e material, representadas pela educação religiosa e normal, deveriam sempre estar equilibradas,
que não adiantava nada os pais encherem as crianças de múltiplas atividades e esquecerem da religiosidade. E para isso, as representava através de uma balança em equilíbrio. Da mesma forma como agora, outrora eram convidados palestrantes, que muito encantavam aos pais com os seus ensinamentos. O tempo urgia, e as crianças frequentavam a evangelização aos sábados à tarde. Na época, eram recebidos carinhosamente pela Dalva, trabalhadora e vizinha da casa, que com eles ficavam até que as aulas se iniciassem. Em novembro de 1995, nascera a filha caçula daquela mãe, a alegria dos mais velhos. Certa vez, aquela mãe fora convidada por uma das orientadoras da casa, Odete, a participar das escolas, para que um dia pudesse trabalhar na casa de Itajubá. Argumentou aquela mãe que já trabalhara espiritualmente, mas fora esclarecida que para participar dos trabalhos havia necessidade de que frequentasse os cursos oferecidos. E assim fora feito. Iniciou o preparatório no meio do ano, salão lotado de alunos, cujas aulas eram então ministradas pelo Dagmar e Lourdes. Prosseguira no seu aprendizado até concluir o curso básico e educação mediúnica. Nesse interregno de tempo, fora convidada a participar dos trabalhos da casa, que se iniciara em picotar o formulário de tratamento espiritual dos assistidos, encaminhando-os aos passes, e já cursando o último ano do Educação Mediúnica, fora convidada pela orientadora espiritual à época, Regina Abuso, a participar juntamente com suas colegas Luzineide e Eliana dos trabalhos de obsessão, que aconteciam às terças-feiras e na ocasião era conduzido pela Celisa. Tudo isso é narrado por aquela mãe para que se possa entender o quanto o estudo da doutrina espírita e o trabalho espiritual são fundamentais para o enfrentamento de qualquer adversidade, inclusive daquilo que viria a lhe acontecer, e pelo que ela jamais esperava passar, o desencarne precoce de um de seus filhos. Era o ano de 1999 que se iniciava. O seu filho Paulo, após passar as festas de final de ano juntamente com seus irmãos na casa dos avós paternos, começara a queixar-se do aparecimento de pequenas manchas nas pernas, que muito se pareciam com picadas de pulga. Por conta disso, sua mãe resolvera levá-lo ao pediatra, que sempre cuidara dele e de seus irmãos após o nascimento. Ao examiná-lo, o pediatra notara que o baço apresentava alteração e pedira que ele parasse de jogar futebol, o que ele adorava fazer, e que fosse providenciado exames clínicos de imediato. Após os exames ficarem prontos e serem encaminhados ao pediatra, ele indicara um hematologista de sua confiança para que acompanhasse o caso, o que a mãe nada entendera, pois nunca ouvira falar até então de plaquetas, que já vinham alteradas nos exames clínicos realizados. Fora marcada a consulta com o referida profissional, que viera a se tornar uma pessoa muito querida da família. Era uma terça-feira, dia de trabalho na casa de Itajubá. Os pais de Paulo o levaram à consulta. Após examiná-lo e de posse dos exames clínicos feitos, referido hematologista informara aqueles pais que seu filho estava com leucemia mieloide aguda e que ele teria apenas 6 meses de vida. Aquela mãe não conseguira chorar nem esboçar qualquer reação, pois seu filho estava a seu lado e naturalmente nada ouvira. Pedira ao pai que ficasse com ele enquanto ela se dirigia à casa de Itajubá, pois era o seu dia de trabalho. Por conta do trânsito, não conseguira chegar a tempo, mas se sentou no final do salão e ali permaneceu ouvindo o evangelho. Nada dissera aos seus amigos trabalhadores sobre a dor avassaladora que acometia naquele momento. Foi para casa e começou a cuidar do seu filho doente, que então começara a se queixar de muita dor no ouvido por conta da doença. De imediato, houvera necessidade de internação e, por conta do avanço da doença, precisara ficar na UTI. E quase desencarnou. Entretanto, aquela mãe, desde os primeiros momentos em que soubera da doença de seu filho, não se desesperou, não perdeu as esperanças, a fé e não deixou de lutar.
participou aos seus amigos trabalhadores da casa de Itajubá o que ocorria e passou a contar com a ajuda inestimável daqueles queridos amigos que se uniram em prece e que foram o sustentáculo daquela mãe e daquele filho. No hospital, sempre de posse do seu pequeno evangelho, e quando tudo levava a crer que haveria o desencarne, o jovem Paulo começou a reagir para espanto de todos, até que conseguira sair do hospital. Não podia frequentar a escola, mas fora matriculado na escola de música e aprender a tocar violão e guitarra. Todos viviam em harmonia e com muita alegria, pois, a despeito da singularidade da situação, a doença era enfrentada com positivismo e os 6 meses de vida foram ultrapassados. Essa mãe não se afastara do seu trabalho espiritual, pois era exatamente ali que encontrava as forças tão necessárias para vivenciar aquela situação. Enquanto aguardava seu filho fazer quimioterapia no Hospital das Clínicas, essa mãe lera Céu e Inferno, que é um dos livros da codificação. Numa das ocasiões em que Paulo se encontrava internado para recebimento de medicação, sua mãe pedira ao pai que ele ficasse e se dirigir ao seu trabalho na casa de Itajubá. Após o encerramento dos trabalhos, ganhara flores e as levara até o hospital, deixando-as na enfermaria. O perfume daquelas flores inundaram o ambiente até o amanhecer. Paulo também recebera em sua casa, cita em Santo Amaro, a visita de queridos amigos trabalhadores da casa de Itajubá, Francisco entre outros, que ali foram lhe dar passe. Paulo fizera transplante de medula óssea dele mesmo, pois todos os irmãos eram incompatíveis. O transplante foi um sucesso e aquela mãe tivera a oportunidade de ter ao seu lado no Hospital das Clínicas uma querida amiga trabalhadora da casa de Itajubá e enfermeira daquele hospital, Graça, que permanecera ao seu lado e lhe dera todo o apoio e carinho naquele momento tão delicado. Ao se iniciar o transplante, era como se 2 planos se unissem naquele instante, 2 ambientes ao mesmo tempo, um sobreposto ao outro, um físico e um espiritual, logo acima, onde médicos da terra e da espiritualidade se uniam num único objetivo. Corria o ano de 2000. Após a recuperação, Paulo voltou aos estudos, tanto na escola normal, onde passara a cursar o último ano do ensino fundamental, e para a evangelização, e agora já sabendo tocar violão junto aos colegas da casa de Itajubá. Foi um ano maravilhoso, onde Paulo procurara viver intensamente. Paulo se formara no ensino fundamental e viajara para Paraty com o colégio. No ano de 2001, Paulo começara a cursar o primeiro ano do ensino médio. Fizeram uma viagem com o colégio. No mês de março, tivera que fazer um exame de rotina no Hospital das Clínicas, junto ao Departamento de Transplante de Medula Óssea. Um pequeno oásis dentro daquele hospital, tamanha afinidade entre médicos, enfermeiros e pacientes. Passado alguns dias, aquela mãe recebera uma ligação do Hospital das Clínicas para que ali comparecesse com Paulo, que estava em aula. Fora buscá-lo na escola e se dirigiram até o hospital, onde receberam a informação, para espanto dos próprios médicos, que a doença voltara e havia necessidade de se iniciar um novo tratamento junto ao hospital base, onde se encontrava sua querida médica oncologista, que sempre o tratara desde a constatação da doença. A dor de ambos era muito, mas aquela mãe dissera ao filho: vamos enfrentar o que for preciso novamente, e um novo ciclo se iniciara. Paulo foi internado por várias vezes para receber novas doses de quimioterapia, o que levara a imunidade do organismo a parâmetros baixíssimos. A despeito disso, essa mãe não deixara de trabalhar na casa de Itajubá e receber o amparo fundamental dos queridos amigos trabalhadores. Uma pneumonia inoportuna o atingira e ele não conseguira vencê-la. Já quase às vésperas do seu desencarne, aquela mãe estava lendo o livro Libertação, de André Luiz, enquanto permanecia ao lado de Paulo. No final do livro, há uma oração em que a mãe faz uma oração belíssima em benefício do filho Gregório, um espírito endurecido. Essa prece fora por ela lida naquele momento tão difícil e em prece dirigiu-se ao pai para que se fizesse a sua vontade, a qual se submetia. E no dia seguinte, Paulo desencarnou. No seu velório,
tinha-se a impressão de que a casa de Itajubá mudara de endereço, pois os queridos amigos trabalhadores daquela mãe ali se encontravam para lhe dar a sustentação, o apoio e o carinho tão imprescindíveis para aquele momento. A diretora da escola que frequentara lotou 3 ônibus de alunos do colégio que ali foram prestar a sua última homenagem àquele colega com o qual conviveram e entregaram um a um àquela mãe mensagens de despedida. O coração daquela mãe se encheu de conforto quando receber a notícia, através da querida amiga trabalhadora, Regina Buso, de que seu filho se encontrava nos braços de Itajubá. Ficara em paz. E o conforto e as alegrias continuaram. Decorrido um ano, recebera a grata alegria de uma amiga trabalhadora da casa de Itajubá, Lucília, de que Paulo dera comunicação e estava bem. E as comunicações se sucederam durante as noites de festividades de Natal da casa de Itajubá, através das queridas amigas trabalhadoras Celisa, Regina Buso e Regina Pires, culminando a última com a notícia de que fora um dos responsáveis pela organização da festividade da noite. Oportunidade que contara um pouco da sua trajetória e a sua dificuldade em crescer na espiritualidade, deixar de ser adolescente e se tornar um adulto. E aquela mãe encerra essa narrativa com a palavra gratidão. Gratidão a Deus, gratidão a Jesus, a Maria de Nazaré, ao irmão Itajubá, aos amigos espirituais e aos trabalhadores desencarnados e encarnados da casa de Itajubá, pois sem esse concurso e amparo, referida família jamais teria conseguido vencer essa prova com fé, alegria, e que lhe trouxera boas lembranças desse período de aprendizado. Dentre elas, a de certa manhã, em que aquela mãe fora despertada no hospital ao lado de Paulo, ao som da canção de Renato Russo, O Despertar dos Mortos, com Paulo ao violão e cantando referida canção juntamente com o enfermeiro que o atendia. Eram 6 horas e o despertar de um novo dia. Então essa é a mensagem, essa é uma história de Natal que eu gostaria de então estar compartilhando com vocês. Muito obrigada por terem me ouvido e agora nós desejo a todos vocês que jamais percam as esperanças, pelo que vocês viram dessa história. Nós nunca estamos desamparados, nunca, em momento algum, sempre os amigos espirituais estão ao nosso lado, velando por nós, para que nós possamos vencer as nossas provas, as nossas adversidades. Os nossos entes queridos vão estar sempre perto de nós, ao nosso lado, nos ajudando, nos intuindo, mas para isso nós precisamos estar abertos, em paz, para que eles possam se aproximar de nós. A resignação os afasta. Então é assim, desejo então que 2021 que se inicia, que ele possa trazer amparo, conforto a todas as famílias. E eu vou encerrar pedindo o passe, fazendo a oração de encerramento. Vamos nesse momento elevar os nossos pensamentos até Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso irmão maior, aos nosso querido irmão Itajubá, queridos amigos desta casa, que possamos receber tudo aquilo o que nós estivermos necessitando. Muito obrigada e boa noite.